conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify, indo ao ar às segundas e sextas-feiras às 20 horas, trazendo convidados, convidadas, empresários, executivos, conselheiros, para contar um pouco da sua história de vida pessoal e profissional. Antes de trazer ao palco virtual aqui o nosso convidado ou convidada de hoje, quero deixar aqui uma referência para vocês, o nosso livro Os Conselheiros, publicado aqui pela editora da Board Academy, para você que deseja conhecer um pouco mais sobre a história de homens e mulheres rumo ao conselho de empresas. Você que é um board member, deseja participar e contar a sua história, nos procure. O livro Os Conselheiros é um livro em coautoria, onde homens e mulheres, board members aqui, contam um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Você deseja conhecer a história deles? Procure no site da Board Academy, na nossa plataforma do aluno também, disponível para todos vocês. Tenho também aqui mais um momento de marketing aqui, de merchandising, a nossa revista, a nossa querida revista Board Review, liderada pelo nosso querido Udo Guilherme. Tá aparecendo aí? Tá bonitão aqui? Olha, eu tô na capa, hein? Essa aqui é a diretoria da Board Academy. Primeiro volume, nós já estamos indo aí, acho que para o terceiro volume. Você assina a revista e recebe ela na sua casa todos os bimestres, é uma revista bimestral, por assinatura. Você pode ter conteúdo de governança, conteúdo corporativo, sobre conselhos, para agregar mais valor também e conhecimento aí para você. Lembrando que essa revista ela tem um cunho social, toda a renda dela é revertida para ajudar uma instituição de caridade aí, uma instituição que leva ensino para jovens carentes. Então fica aqui a dica, Board Review, para você, especialmente você, board member, nos ajudar apoiando essa causa também da assinatura da revista. Junto comigo aqui mais uma vez, tem meu querido amigo Humberto. Tudo bem, Humberto? E você, Marcelo? Que bom estar aqui com você novamente. Eu que agradeço, sempre aprendendo com você também, tendo você como um grande mentor para mim, um grande amigo. Mas hoje não é você que vai ser entrevistado, nós temos aqui um convidado, é isso? Quem que vai estar conosco hoje? É o Nilson Lima. Nilson Lima. E seja muito bem-vindo, Nilson. Um prazer. Obrigado, o prazer é todo meu, Marcelo, Humberto. É uma honra estar participando aqui desse trabalho, aqui do time da Board Academy. E vai ser um momento muito importante para a gente conversar sobre alguns assuntos aí que versem aí sobre a nossa experiência, sobre a expectativa aí que vocês têm sobre a nossa carreira. Ok? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja extremamente bem-vindo. Nilson, se eu entro lá no LinkedIn ou em outra rede social do Nilson Lima, eu vou olhar uma foto. O Nilson é formado nisso, o Nilson está trabalhando nisso, trabalhou naquilo. Isso é uma foto. Aqui no podcast Os Conselheiros, nós gostamos de contar o filme. E o filme, para contar a situação que você está hoje, a gente precisa voltar alguns passos no passado, né? Perfeito. E saber um pouquinho dessa sua história que te trouxe até aqui. Afinal de contas, a gente não está no momento atual sem uma história por trás disso, né? Sim, cada um tem uma história. Sim. E através das histórias que nós trazemos aqui no podcast, nós tiramos diversos insights, aprendizados. Eu, pelo menos, Humberto, não sei você, aprendo com todo convidado que vem aqui. Incrível. Realmente todos têm algo para nos ensinar. Com certeza. A trajetória é bastante importante. E não vai ser diferente com você. Então eu gostaria que o Nilson se apresentasse, Nilson pelo Nilson. Começando lá pela sua infância, talvez origem familiar, onde nasceu, origem dos pais, decisão pela profissão, se teve alguém que te influenciou, e a gente caminha, então, na sua trajetória profissional até chegar aos dias de hoje. Perfeito. Muito bom falar do passado, falar da trajetória, porque ela é importante. Nessa caminhada, a gente não pode esquecer a base, a origem. Meu nome, como você já sabe, é Nilson de Lima, eu sou paulistano. Meus pais de origem mineira vieram para São Paulo jovens, se casaram aqui em São Paulo, e eu já então sou filho da cidade, então eu sou paulistano. Eu sou os cristãos, praticantes, né? Vou à igreja aos finais de semana, sempre, desde sou da tradição de família. Então, tradição hoje, eu
que eu mantenho até hoje, né? Tenho minha família, tenho meus filhos, e nós vamos à igreja ao final de semana, então isso faz parte da nossa formação também, fez parte aí da... Desde já nasceu e esse cristão. de berço. Tá? Isso é importante pra gente, são valores, são questões aí que a gente julga bastante importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Criação de filhos num mundo tão difícil. Com certeza. Essa base familiar. Quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. E a história familiar, ela é importante, eu sempre fiz, porque ela acabou sendo bastante importante na minha vida. Eu perdi meu pai muito cedo, e aí que eu não tô falando com uma questão de coitadismo, né? Não é isso, é que isso, de alguma forma, amadurece e influenciou muito a minha vida. Então, a partida do meu pai, quando eu tinha 17 anos, ele faleceu um dia antes de eu completar 17 anos, então o velório dele foi no meu aniversário. Então, são algumas coisas que marcam, né? Mas é muito importante essa passagem, porque eu só tinha a família de origem simples, humilde. Eu morava na época no extremo da Zona Leste. Meus pais tinham formação terceiro ano, quarto ano, primário, aquela época, não tinha formação universitária. Então eu não tive tive muito apoio, mas eu não tive muita instrução ou um caminho já traçado pelos meus pais, ou por aqui. Meu pai apenas dizia uma coisa: olha, o que eu puder fazer na minha vida para que você estude e tenha uma vida melhor que a minha, é o que eu quero fazer. Então, isso tem um papel muito importante. Inclusive, 2 anos antes do falecimento do meu pai, aí que começa a minha entrada, a minha trajetória na vida contábil, né? Eu sou contador de formação, nunca atuei como contador, mas atuo aí nas áreas pertinentes aí, de auditoria interna. O que te influenciou a fazer contabilidade? Então, eu estava ali no oitavo, naquela época, era a oitava série, prestes ali, agosto, setembro, prestes para terminar o ano. Ou vai para o colegial ou vai para o curso técnico? E aí que é o ponto que eu quero trazer, que é importante na minha história, porque eu nem sequer sabia que existia curso técnico. Então, na minha cabeça, naquela época, era a realidade que a gente tinha, não é o que eu pensava, mas eram 2 caminhos, na verdade. Ou você parava de estudar para se dedicar ao trabalho, né, para ajudar a sustento da família, ou você ia fazer o colégio normal à noite, né, enfim, trabalhar de dia, à noite. Era o que tinha, era o que eu tinha, era o meu cenário. As perspectivas do que dava. Foi quando, então, a minha professora de desenho geométrico quebrou a perna. Teve um acidente, quebrou a perna em agosto, setembro, e aí veio um professor substituto. E o professor substituto, aquela coisa, oitava série, setembro, todo mundo estava pensando no final do ano ali e tal. E olha como as coisas são. Esse professor, ele dava aula num cursinho preparatório para escolas técnicas, chamada PhD, que ficava ali entre o Belém e a Moca. E aí, após o segundo dia de aula dele, ele fez a pergunta para a classe: o que vocês vão fazer o ano que vem, né? E aí a resposta era básica: muitos, vou parar de estudar, vou me dedicar ao trabalho, vou fazer o colegial normal. E aí foi quando ele nos apresentou a possibilidade da escola técnica, o curso preparatório da escola técnica. E que havia na escola que ele ministrava a aula, o intensivão ia começar em setembro, outubro, novembro, para que no começo do ano fizéssemos as provas aí, os vestibulinhos, enfim, né? E aquilo soou como a sala tinha uns 40 pessoas. Terminada a aula, eu estava lá na mesa dele, né? Que negócio é esse de escola técnica, né? Me explica. Aí ele já tirou o folder, me passou o folder, tá aqui o PhD, tá não sei o que é o nome da escola. Em resumo, esses 3 meses... Uma nova oportunidade se abriu. Sim, e aí esse curso... pela oportunidade. Você viu o quê? Você viu? Ele passou despercebido, mas ele ia falar e ele segurou. Dos 40 alunos, quantos se interessaram? 2. Exatamente. 2 pessoas. Que isso vai lá para quem nos ouve lá. Deu o nome aí, Board Academy Conselheiros, se todos viessem. 2 pessoas. E foi, rapidamente, ele explicou, resumo da história. Tem um custo, obviamente, esse era o custo pago. E aí eu chego em casa, feliz da vida, pai, mãe e tal, né? Tive essa informação e tal, e custa tanto.
minha mãe, né? Não sei, tem que teu pai. Meu pai falou, tá bom, amanhã eu te retorno, vou avaliar direitinho, amanhã eu te retorno. E eu não vi a hora de chegar esse próximo dia. O fato é que chegou no próximo dia, ele disse, não, ok, vai lá fazer a matrícula. E este meu amigo... Que idade você tinha? Eu tinha na época 15 anos, 14 anos, 15 anos. 14 era vivo ainda. Meu pai era vivo. E esse meu amigo, por ironia do destino, tem o mesmo nome que eu, Nilson. E esse meu amigo não conseguiu o recurso. O pai dele não conseguiu. Mas aí eu combinei com ele. Eu falei assim, olha, nós vamos fazer isso juntos. Meu pai está pagando o curso, eu vou à tarde, saio da escola, vou à tarde pro cursinho, chego em casa à tarde, por volta das 4 horas, quero você na porta me esperando, porque nós vamos estudar até a noite. E foi assim que nós fizemos. Resumo da história, eu aí conheci... Era um curso preparatório para prestar o vestibulinho nas técnicas federais, até isso. Sim. E aí foi o que aconteceu. Final do ano eu fiz o vestibular, o vestibulinho, eu entrei na Escola Técnica Estadual Camargo Aranha, que tinha curso de administração, processamento de dados e contabilidade. Então eu fui fazer contabilidade. E este meu amigo, ele entra numa das maiores escolas, que é a GV, e fez eletrotécnica. E hoje ele é um dos responsáveis pela manutenção do metrô. Então essa decisão que a gente tomou ali, ela deu frutos, deu frutos muito bons. E depois, que é importante o papel, né, dos pais, o papel das pessoas que estão ao redor, das pessoas, é importante a gente deixar. Um dia após o sepultamento do meu pai, o encarregado dele, ele trabalhava na Companhia União de Açúcar. O encarregado veio no velório do meu pai e tal, não sei o quê, beleza, terminou tudo ali. No dia seguinte, ele veio à minha casa novamente. Ele fala, eu vim aqui, quero saber como é que tá a questão da escola, como é que tá, e como eu já estava no segundo ano técnico. E aí ele me contou uma coisa que é meu sono sempre, que eu lembro. Uma memória sobre o seu pai. O meu pai não tinha o dinheiro. Ele chegou à empresa e falou com o encarregado dele. Contou a história, contou a oportunidade, e falou, não posso deixar essa oportunidade passar. E esse encarregado que arrumou o dinheiro para ele. Então, meu pai nunca me disse isso. Como que era o nome do seu pai? É João de Lima Barbosa. João de Lima Barbosa. E desse encarregado você lembra? Não lembro. Mas fica aqui na nossa lembrança. Talvez, a gente não sabe quem está assistindo esse programa, né? De repente, esse encarregado, lembrando do nome do Nilson aqui, saiba que você foi lembrado e receba aí os nossos agradecimentos também nesse momento. Algo que a gente planta hoje, né, Humberto? Alguém vai colher lá na frente e a gente talvez não esteja aqui para ver os frutos disso. Então foi muito importante essa conversa que ele teve. Quando ele falou, eu não estou aqui para me vangloriar, não. Pelo contrário, seu pai me pagou no mês seguinte, tudo certo, não é pelo dinheiro. É o que eu quero que você entenda o que ele fez e como ele se importava com o seu crescimento, com a sua educação. Então ele fez o que ele pôde fazer naquela época. Então eu quero que você leve isso consigo e se dedique, né? Se dedique, busque, porque você vai estar, além do seu crescimento profissional, dando uma alegria muito grande para ele. Então isso é uma história que às vezes eu já dei várias palestras em escolas e eu não falo isso de novo, né? Não é pelo coitadismo. Todos nós perdemos pessoas da família. Se não perdemos, vamos perder a natureza, né, da vida. Mas aqui o fundo, o papel o fundo aqui, a história, na verdade, que a vida é feita de oportunidades, né? A oportunidade às vezes aparece e você pega ou não pega, você aproveita ou não aproveita, que é um caso, poderíamos ter passado desapercebido essa oportunidade trazida pelo professor. A gente conseguiu, né, ver uma chance ali. E o esforço que o meu pai fez, ele sabia talvez ali que tinha que ser aquele momento, porque se eu não passo ali, eu teria
né, traçar um outro caminho. Então, acho que são duas evidências que aconteceram na minha vida, que mostram realmente que acontecem fatos em nossas vidas que você tem que observar, tem que perceber, tem que abraçar, tem que agarrar aquilo e ir em frente, acreditar acima de tudo, né? Então, essa é o começo de tudo. Então, eu entro numa escola técnica de contabilidade, faço os 3 anos de contabilidade, e aí a questão da universidade, né, já foi uma escolha. Em função dessa minha experiência nos 3 primeiros anos como técnico em contabilidade, eu optei por fazer ciências contábeis na faculdade. Então, eu fiz em ato contínuo os 4 anos de faculdade na Universidade de São Judas. Depois eu fiz mais 2 anos e meio de pós-graduação na Fundação Álvares Carvalho. Agora me diz uma coisa, nesse período do técnico ainda, ali 15, 16 anos, 17, só estudava? Não, aí eu fiz o segundo ano e já fui para um estágio. Fiz um estágio de 2 anos no banco, não sei nem se existe esse banco mais. BMAT era Banco do Estado do Mato Grosso, a agência ficava ali na Consolação. Então eu fiz também já 2 anos de estágio. E aí no meu primeiro ano de faculdade, com essa experiência de colégio técnico de 3 anos, mais o meu estágio, foi naquela época algo bastante importante para eu conseguir o meu primeiro emprego, e que foi onde eu fiz minha carreira. Foi onde eu entrei no programa de trainee da Deloitte, com 19 anos, já no meu primeiro ano. Então, normalmente eles contratavam pessoas, alunos 3º, 4º ano, mas como eu já vinha com essa experiência do colégio, eles entenderam que eu tinha condições de entrar. Então, eu entrei com 19 anos, eu já estava, na época, contratado por uma das 7 maiores empresas de auditorias do mundo, né, que hoje está entre a primeira ou segunda, dependendo do... Entre os Big dos Big Four. Na época era Big 8, né? Na época era o Big 8. E ali, entrando na Deloitte, em 1990, e eu fiquei lá até 2007. Então, eu fiquei por 18 anos, onde eu fiz praticamente toda a minha carreira, ali, começando como trainee, cheguei até a diretora aí da área contábil. Você conheceu o Pinesi? Conheci, eu sou Pinesi. Grande Pinesi. Então, então a minha carreira começou ali, e ela teve essa continuidade do ponto de vista profissional até 2007 na Deloitte, né, onde trabalhando exclusivamente como auditor esse tempo todo. E Ficou como executivo, se tornou sócio? Não, fiquei até a diretor, não foi a sócio. Tá, chegou até diretor. Exatamente, foi o ano, inclusive, 2 anos antes, a Deloitte se uniu com a Arthur Andersen, que havia tido aquele problema nos Estados Unidos, e aí, né, teve remanejamento. Então, 2 anos antes, a Deloitte se uniu com a Arthur Andersen, e aí muitas mudanças, muita gente nova, enfim, uma série de questões que culminou para mim a não cheguei à sociedade. E saindo dali, em 2007, eu tinha participado nos 2 últimos anos dos dois IPOs, dos 2 maiores bancos médios, considerado bancos médios do Brasil aqui, que é o Banco Pai e o Banco da Ecoval. E eles eram meus 2 clientes da Deloitte, e eu participei do processo de abertura de capital na Bolsa, pela Deloitte, auditando e arquivando os documentos. Então, essa minha saída, eu fui convidado pelo Ecoval, que recém-aberto tinha feito o seu capital, precisava de um reforço no time, enfim. E aí eu fui para o Ecoval, onde eu fiquei por 4 anos, trabalhando como auditor, gestão de risco, auditoria interna. No da Ecoval, que tinha um grande executivo, Marcondes? Marcondes, não me lembro dele. Não me lembro dele. Eu posso estar confundindo. No da Ecoval, na verdade, no último ano, eu atuei com o Gustavo Franco, que é o ex-presidente do Banco Central, no comitê de auditoria, né? Então, nós estruturamos o comitê de auditoria, eu fiquei como responsável técnico, com mais um profissional, o Matsubara, da área contábil, e o Gustavo Franco, que era um conselheiro independente, já conselho de administração, né? Capital aberto, conselho de administração. E ele compôs, juntamente com nós outros 2, o comitê de auditoria, por onde eu fiquei por
por um ano. Então, saí do Ecoval em 2014 e de lá para cá criei a própria empresa de Equilíbrio Consultores, depois de Equilíbrio Auditores, onde eu continuo prestando serviço de auditoria, consultoria, auditoria interna e nos últimos 3 anos também bastante trabalho de perícia contábil. Então, essa basicamente é a trajetória aí. Tive experiências em, eu diria, centenas de empresas, mas via esses trabalhos de auditoria e consultoria. Então, nesses 18 anos de Deloitte, a gente trabalhou, prestou serviço uma infinidade de empresas dos mais variados ramos de atividade, porém nos últimos 10 anos focado no ramo financeiro. Então, eu diria que eu tenho uma facilidade aí, um background legal aí com bancos, fundos de investimento, corretoras, enfim. Me diz uma coisa, a gente sempre fala que as empresas, especialmente de auditoria, consultoria, são verdadeiras escolas, né? Porque você trabalha muito tempo nela, porém você trabalha nela para outras. Exatamente. E aí isso te dá uma possibilidade de conhecer diversos segmentos, negócios distintos. Exatamente. Como auditor, o quanto como auditor você precisa se aprofundar ou consegue se aprofundar no conhecimento de cada empresa que você vai para participar da auditoria? Porque normalmente, me corrija se eu estiver errado, especialmente numa Deloitte, né? Quando ela assume uma empresa, ela não fica só um ano. Ela fica alguns anos auditando aquela empresa. Então, no primeiro ano, às vezes, sai meio torto, não conhece muito bem. No segundo, você já está mais familiarizado. No terceiro, você está discutindo de igual para igual com a diretoria da empresa. É assim? Exatamente. Depende muito do nível que você está quando você chega na empresa. Por exemplo, vou dar um exemplo do Banco Cidade. Foi meu primeiro banco. Quando eu entrei, aos 19 anos, junho, você falou até questão de treinamento. Essas empresas, elas são fantásticas na questão de cada treinamento. Para você ter uma ideia, eu entrei no dia 2 de julho de 1990. Julho, agosto, setembro. Até 30 de setembro, eu só tive aula. Ganhava o meu salário Para estudar. Então, durante esses 3 meses, treinamento de 8 horas por dia. Então, o meu primeiro cliente foi o Banco Cidade em outubro de 1990. Então, neste momento, como você chega como trainee, obviamente, se você está muito cru, você não conhece nada. Então, isso que você falou é verdade. Você chega, tudo para você é novidade. A empresa que você trabalha é novidade, o cliente que você vai... Então, neste momento, o seu conhecimento e a sua capacidade de agregar e de conhecer é muito pouco. Você está aprendendo demais ali, né? Você não tem quase nada para dar. Agora, vou pegar, por exemplo, o Banco Tóquio Mitsubishi, Banco Internacional. Por exemplo, quando nós ganhamos a conta, eu era sênior. Já tinha 6, 7 anos de experiência. Aí quando você entra num banco, mesmo que seja pela primeira vez, com essa experiência, aí muda o jogo. Que você já tem 6 anos, 7 anos de experiência. Já sabe fazer as perguntas. Bagagem, você já chegando. A gente fala aqui na Board Academy que é criar repertório, né? Exatamente. Aí você... O conselheiro tem que ter repertório. Então, neste momento, é fundamental. A gente tem um conceito dentro do programa de auditoria que é... O trabalho de auditoria, basicamente, ele é focado na gestão de risco. A gestão do risco de você aportar o seu nome e atrelar o seu nome àquela empresa. Então, você tem um risco seu, um gerenciamento de risco como empresa, e para isso você tem que fazer uma gestão de risco extremamente aguçada do seu auditado. Então, uma das primeiras reuniões que você chega num trabalho de auditoria, eu quero falar com o CEO, eu quero falar com membro do conselho, eu quero falar com membro do comitê de auditoria, é top level, você já começa... Você começa ali em cima, você já chega lá, olha, só aqui sou auditor, e aí? Como são as operações? O que você faz? O que você não faz? As ações das pessoas, quando você chega lá como auditor e você começa a questioná-los a respeito das responsabilidades deles. Há muita resistência, o pessoal é aberto. Eu diria que depende muito, da própria experiência do gestor, né? Então, por exemplo, você pegava a minha experiência com esse banco de capital aberto que eu mencionei, é muito interessante, porque era um banco familiar. Então, era um banco familiar que
em 2 anos, estava com o capital na Bolsa de Valores. Então, uma mudança de mindset, de cultura muito grande, e que eles não se transformam de uma hora para outra, de uma mente de uma empresa familiar para uma mente de um cara de mercado. Não, isso demora tempo, né? Então, era muito comum, havia um certo constrangimento, algum tipo, por que você quer saber disso? Por que você quer ver isso? Por que isso é importante? Então, eu diria que nesses 30 anos aí, indiretamente, houve um processo de aconselhamento muito grande para esses gestores, para esses empresários, porque a gente, e é óbvio, por trás de nós tínhamos pessoas extremamente capazes e experientes, e tudo isso é um aprendizado. Numa reunião dessa, por exemplo, como eu falo, eu como sênior, muitas vezes eu como sênior, o gerente e o sócio. Então, a gente ia era uma equipe. Então, você aprendia muito também com os pares, e a medida, e o respeito era aquilo que passava muito pela qualidade dos argumentos e postura que você tinha nessas reuniões. Por quê? No dia seguinte, o gerente, o sênior e o sócio voltam para o escritório, quem está lá no dia a dia era o encarregado, era o supervisor. Era ele que tinha que ir ali todo dia, falar com as áreas, né? Até que ponto você tinha livre acesso para falar com os gestores de área, conseguir informação. São habilidades que a questão pessoal aí, né? É muito importante porque cada cliente, cada gestor de área tem um comportamento diferente e te recebia de forma diferente. Eu me lembro de um dos meus primeiros trabalhos, eu cheguei para o cara da área que cuidava do imobilizado. Cheguei para o cara e falei assim, olha, eu preciso do mapa de movimentação de aquisições de bens do imobilizado que você tem, junto com a depreciação, a história toda, documento. Senhor, eu moleque, 22 anos, né? E ele, para quando você quer isso? E eu falei, olha, senhor, eu estou começando o meu trabalho agora, eu estou fazendo essa solicitação para que você tenha tempo de levantar essa informação. Claro, o quanto antes você puder me passar, ótimo, mas se você puder me trazer isso amanhã, um dia depois de amanhã, já me ajudaria bastante. Aí ele abriu assim, ele falou assim, não, em função da tua educação e que você não veio se impor, pode levar, eu já tinha deixado separado, que isso eu provenho esse tipo de informação todo ano, então eu já me preparo. Mas dada a forma que você me pediu, você não vai levar daqui 3 dias, você vai levar agora. Primeiro trabalho. A educação, a humildade. Aí você também leva isso, como conduzir o trabalho, como falar com o cliente. Você está invadindo a casa dele, embora você você é um contratado, você está trabalhando na casa do cliente. A gente tem que pensar o seguinte, a empresa está contratando, a empresa tem uma demanda, seja porque tem ações na bolsa, porque os acionistas querem que os números sejam auditados, mas os colaboradores que estão lá dentro, na sua essência, eles não querem ser auditados, eles não querem ter alguém comprovando se eu estou fazendo certo. Essa é da essência do homem, né? Sim. Mas você trouxe um ponto aqui muito relevante, que é a forma como a gente pede as coisas, né? Por que aquilo é importante? E aqui no nosso podcast Os Conselheiros, tudo que a gente conversa aqui, eu tento fazer por analogia algum tipo de comparação com o mundo dos conselhos, né? O conselheiro, ele também vai pedir informações, não por uma questão de auditoria, mas muito mais por uma questão de conhecer mais a empresa. Então é natural e a gente recomenda, inclusive, que os conselheiros desçam no chão de fábrica, conversem com outras pessoas, além da diretoria que está na reunião do conselho, porque a diretoria, ela passa a visão dela, que pode não ser a mesma do que o chão operacional está vivenciando. Então, chegar em outras pessoas, pedir uma informação com a educação, com a gentileza que você teve, é super importante. E relacionamento, né? Relacionamentos abrem portas. Eu nunca fui auditor, As pessoas. mas eu sempre recebi auditoria enquanto CFO. E na minha cabeça sempre eu tive esse pensamento. O auditor está aqui, contratado por nós para nos ajudar. Então eu vou ter uma boa relação com o auditor. Tanto é que eu te perguntei do Pinese, porque era uma relação de amizade. Sim. E da minha cabeça vem aqui outros tantos sócios, gerentes, sêniors, o trainee que está começando lá, o estagiário. Eu vi muitos deles crescerem na carreira, me atendendo. Num ano ele entrava como primeiro ano dele, no segundo era um pleno, no terceiro era um sênior. Daqui a pouco a gente estava com aquela mesma auditoria por 5 anos. Eu vi alguns chegarem até a gerência. Né? E a manutenção desses relacionamentos é muito saudável
para os dois lados, seja quem está atuando na área de auditoria, como do lado de cada mesa também, né? Os contadores, os fiscais, os financeiros, que vão subsidiar as informações. Essa relação ela tem que ser muito, muito saudável. Isso vale também para o mundo dos conselhos, na hora dos conselheiros se relacionarem. Ao longo desse período, desenvolvi, né, uma forma, e eu sempre, quando eu encontrava algum tipo de restrição, percebi que a pessoa não estava muito, eu falei, cara, o que você tem que fazer aqui é socializar o risco. Se você tem um problema aí na tua área, e por qualquer razão você não falar, e esse problema estourar, o problema é seu. Vai ser seu. No momento que você socializar esse problema comigo, com o seu chefe, com a diretoria, com o seu... O problema não é mais seu. O problema é da organização. Porque você não guardou ele para você. Você trouxe o problema, você discutiu, você deu a oportunidade de que outras pessoas pudessem pensar sobre esse problema. E mesmo porque muitas vezes a solução desse problema nem está com você, necessariamente. Ou se está com você, pode ser que você precise de ajuda, de auxílio, de recursos. Então, você tem uma escolha a fazer. Se você esconde, ele vai continuar sendo um problema, mas seu. Se você socializa, se você põe na mesa, traz para discussão, você compartilha os riscos e benefícios de tudo isso com a organização. Então, isso te traz benefícios, te traz maturidade. E aí, a gente também trazia isso para a alta administração. Esse cara que trouxer um problema para compartilhar com você, você tem que dar parabéns para esse cara e não mandá-lo embora necessariamente, Porque ele normalmente não traz, então você tem que pedir problema. Você tem que descobrir os problemas. Esse cara que trouxe, agradeça. E muitas pessoas têm a dificuldade de a linha tão fina divisória entre transparência e sigilo. O sigilo. Exato. As pessoas têm esse problema aqui que é sigilo, aqui que é transparência, né? Exato. E tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. E tem coisas que são realmente sigilosas, né? E tem coisas que são realmente tem que ser transparentes. Então, esse equilíbrio aí, né, tem que ser muito bem mensurado. E é o que eu falo para ele, olha, você pode até ter um sigilo comigo, mas você na sua hierarquia, na tua empresa, essa informação, com certeza você tem um canal para discutir com alguém. Porque é sigilo para terceiros, aqui dentro, para alta administração. Eu sempre falei isso enquanto executivo para minha equipe, né? Não deixa o negócio pegar fogo para vir falar comigo. Deu fumaça, já socializa. Gostei muito do socializa o risco. Socializa o risco. Porque ele é nosso, a gente vai resolver junto. E aí, se não resolveu, nós não resolvemos, a empresa não resolveu por N razões, porque achou que o risco valia a pena ser corrido, ou não tinha os recursos, enfim. Mas você socializou isso. Isso funciona muito para quebrar esse gelo, essa dificuldade. Então, tem valido a pena. Agora uma pergunta. Depois de quantos anos, então, de Deloitte já estamos aí com 90 para... Estamos com 30 anos, né? 34. Mas aí existe um momento que você, então, decide empreender, certo? Sim. Depois do Ecoval em 2007 com 2004, 2014. 2007 você lá. Isso. Você começa a empreender a partir de 2014 e está até então empreendendo. Aonde que o tema conselho entra na vida do Nilson? Bom, o termo conselho mesmo, com essa visão hoje trazida por vocês da Board Academy, tudo para mim foi o ano passado. A minha era algo que você estava buscando, aconteceu por acaso? Não, eu já tive em conselho, eu só tive essa participação de um ano ainda da Ecoval, como eu comentei com vocês, mas eu nunca coloquei como uma meta de carreira, alguma coisa daquele primeiro momento, eu acreditava... Brincadeiras à parte, Roberto. Você vai perguntar para o jovenzinho, né? O jovem Nilson. O que você quer ser quando crescer? Talvez contador, talvez médico, não sei o quê. Dificilmente alguém vai falar conselheiro, né? Eu acho que a gente nunca vai ouvir. Exatamente. Porque a gente começa a pensar do meio pro fim da carreira executiva nessa possibilidade. Exatamente. Então, para mim, quando eu ouvi falar da Board Academy o ano passado, e considerando esses 34 anos de experiência, estou com 52 anos de idade, eu falei, poxa, eu acho que é algo interessante. E eu na minha visão, conselheiro de companhias abertas, listadas da Bolsa, a visão que eu tenho até hoje, conheço muita gente que atua, ainda fizeram um negócio muito fechado. Claro, são pessoas de altíssimo
gabarito profissional e tudo, mas ainda eu acredito que é um pouco fechado, bem fechado, e óbvio, como é aqui também, mas é indicação pura, você precisa realmente ter uma abertura, e eu não me via num primeiro momento, pô, eu visualizo um conselho de administração de uma empresa de capital aberto hoje, nos próximos 2, 3, 5... Não via nenhuma possibilidade clara, né? E aí, quando eu vi a proposta da Board Academy, eu falei, poxa, acho que aqui é um legal, vai abrir outros canais, outras oportunidades. Questão da formação, né? Porque eu achei bastante importante, nunca tinha feito uma formação específica para conselheiros. Então, isso me fez olhar com isso com mais carinho, mas com muita tranquilidade, sabendo que isso é um processo, né? Que tem teve início para mim o ano passado, e que ele tende assim, que vai se consolidando com o tempo aí, com os treinamentos, com as conexões, com o conhecimento. Então, e ele não é hoje, sinceramente, não é a minha única forma de vida profissional. Não, eu acho que ele vai ser construído essa passagem, né? Eu acho que continuar trabalhando, continuar desenvolvendo o meu trabalho, e eu agora... É uma carreira perfeitamente possível de ser traçada para ela. Assim. Agora, deixa eu pegar um parênteses aí, porque você falou do Conselho de Administração, e aqui nós temos pessoas que estão nos assistindo, que já são board members, ou seja, alunos formados pela Board Academy, conselheiros formados por outras instituições, ou conselheiros que nem têm uma formação certificada ainda, mas também tem muito empresário, muito executivo, assim como você em algum momento pensando, poxa, será que conselho pode ser para mim, né? E para a gente poder então ter um alinhamento aqui entre todos, né? Nós temos o Conselho de Administração, onde as empresas então que estão com capital aberto na Bolsa de Valores têm por obrigação constituírem o seu Conselho de Administração. Os conselheiros eles são nomeados pelos acionistas, os representam então na companhia, têm o poder de voto, de assinatura, são representantes legais aí dessas empresas listadas na Bolsa. Nós temos também o Conselho Fiscal, que atua quase que como um auditor interno, né? Fazendo aí todo o processo de fiscalização, como o próprio nome já diz, não só de balanço, mas de todas as práticas que regem aquela companhia. Também Conselho Fiscal obrigatório nas empresas listadas na Bolsa de Valores. E nós temos os conselhos consultivos, esses não obrigatórios, mas que toda empresa, desde a sua origem, deveria ter. Nos Estados Unidos, toda empresa tem um advogado, um contador e um conselheiro. No Brasil, nós não temos isso ainda instituído, porém, se faz muito necessário um conselho. Aqui na Board Academy, nós formamos, então, esse conselheiro, o conselheiro consultivo, para atuar desde as startups, as empresas familiares, as empresas de médio e até grande porte, que tem um dono, tem uma família, que não tem a obrigação de ter lá um conselho de administração definido pelos sócios, mas que pode ter um conselho consultivo para apoiá-los, para olhar a montanha por outros lados, com experiências diversas, e ajudar essa empresa, esse dono que muitas vezes está ali pilotando aquela empresa por tantos anos sozinho. Então, se você é um empresário e está se vendo nessa situação, saiba que você pode ter um conselho te apoiando e te ajudando muito a fazer a sua empresa passar pelo processo de sucessão, pelo processo talvez de abertura de mercado, de venda, de um merger e acquisition, um M&A, uma joint venture, enfim, o que você desejar fazer com a sua empresa nos próximos anos, comece constituindo um conselho consultivo para te apoiar nesse sentido. E se você é um executivo, ou mesmo empresário, assim como o Nilson, né, que em determinado momento olha para a carreira de conselheiro e fala, poxa, eu posso fazer isso paralelamente à minha carreira. Estou hoje como executivo, certo, Humberto? Sim. Mas já estou vislumbrando os próximos anos e talvez ser um conselheiro e poder ajudar outras empresas com toda essa experiência, bagagem de 20, 30, 40 anos, possa ser um caminho interessante. Nos procure, venha conhecer um pouco mais da Board Academy e faça a sua formação e participe do nosso Board Club. Seja um board member aqui conosco, assim como o Nilson, Humberto e tantos outros colegas que estão aqui hoje nos assistindo. Mas, Nilson, voltando aqui, então desculpa aqui o parênteses, mas é só para ter esse alinhamento aqui com os nossos colegas ouvintes, telespectadores. Você está lá, empresário, atuando. Durante mesmo o período que você passou na Deloitte e depois também no banco,
você conheceu, como você falou aqui, talvez centenas ou até milhares de empresas. Parte dessas empresas tinha ou não conselho? Você tinha um contato com conselheiros nesse reporte? Porque você falou que você tem sempre contato com o nível do C-Level, né? Da diretoria, da presidência. Mas empresas, às vezes, que têm conselho, o auditor falha com o conselho. Né? Eu já me vi nas duas situações, como conselheiro, chamando o pessoal da auditoria para conversar com a gente, né? E também como CFO, indo até o conselho e também reportando os meus números enquanto empresa. Como foi a sua experiência em relação a conselheiros, tanto atuando lá como auditor, como depois pelo banco? Eu tive, como você bem falou, né? Eu tive essas duas experiências. Estruturas de gestões onde nós tínhamos o conselho de administração, né? Por exigência legal, para as empresas de companhia capital aberto. Aí sim, nós tínhamos o contato com o CFO, com os diretores e também com o conselho. E para as empresas outras que não tínhamos o conselho propriamente dito, e eu não tive, engraçado, nesses 30 anos aí, é por isso que é importante muito a gente estar discutindo essa evolução da necessidade. Eu não tive nenhuma experiência nas outras empresas que não eram obrigadas a ter o conselho de administração, a figura do conselho consultivo. Então aí foi sempre com a diretoria, com os comitês, mas eu nunca visualizei na prática, nesse meu passado recente aí, a figura do conselho consultivo, que para mim faz todo sentido. Talvez até tivesse, mas numa reunião dessa não era chamado para participar por não ser obrigado. Não, talvez a experiência que eu tive, porque quando a gente sempre levantava isso, né? Olha, você tem um conselho, como é que é a gestão aqui, como é que vocês estão, quais são os canais de deliberação, você tem comitês, você tem diretoria, você tem conselhos. Não, aqui a gente tinha muita figura dos comitês, mas sempre com pessoas da própria empresa. Você quase não via essa figura do conselheiro independente. O conselheiro independente, eu cheguei a ter experiência com ele também na questão que eu assessorei as sessões de M&A. Porque aí sim, quando a empresa nos procurou para fazermos os trabalhos de M&A, aí ela já tinha sido aconselhada. Então, aí aparecia a figura da administração, muitas vezes ali familiar, os proprietários, junto com um advisor, um conselheiro que já estava ao lado da família há algum tempo. Eu, inclusive, aconselho muito, se você empresário está aqui nos assistindo, está pensando em vender a sua empresa ou fazer uma fusão e aquisição, duas coisas fundamentais que, se você não tem até hoje, você precisa ter para se preparar. Um é balanço auditado. Dois é instaurar um conselho. Essas duas práticas vão ajudar a sua empresa nesse ano ou até em 2 anos se preparar para melhorar, inclusive, o valuation da sua companhia num possível processo aí de venda. Isso que o Marcelo está comentando é de fundamental importância, porque muitas vezes o empresário toma a decisão de vender a companhia e, de repente, até está num momento maravilhoso da empresa e do mercado, porque tem as janelas, né, do mercado. Tem momentos em que você não consegue vender nada, não é um momento, o mercado não está comprador, mas tem momentos que abre-se a janela e você tem que estar preparado naquela janela. E se você perder aquela janela, pode demorar anos. Eu vou até perder o bonde mesmo e não conseguir vender. Então, os investidores querem ver no mínimo 3 anos de balanço auditado. Então, muitas vezes você vai para uma mesa de negociação. Como que eu vou precificar uma empresa se eu não confio nos números? O valuation, ele perde a credibilidade, porque aqueles números podem não ser confiáveis. Então, por mais que você tenha um bom valuation, que os números até sejam bons de verdade, você tem que provar, tem que mostrar que você já se preocupou com isso, criou essa governança, submeteu as suas demonstrações financeiras. Ninguém compra empresa sem fazer due diligence. Não. Aí você vai fazer uma due diligence que não tem números para serem comprovados, a due diligence vai se tornar mais cara, mais morosa. E muitas vezes você descobre, você faz a due diligence, paga por aquilo, custo enorme, custo de oportunidade, custo financeiro, e é tanto problema que são identificados que o negócio se inviabiliza, e são questões que, se você tivesse se preparado antes ou soubessem antes, nesses 3 anos, 4 anos, você teria resolvido e estaria sentado na mesa de negociação com um balanço limpo, ou pelo menos com os riscos quantificados, detalhados, trabalhados. Então, é fundamental a importância, não só para a vida e existência da empresa, mas para um processo esse de venda de M&A é fundamental.
o Farias, ele tem, outro dia ele me falou uma frase que é uma coisa tão óbvia, simples, mas que eu guardo para mim sempre que eu tiver a oportunidade eu vou replicar. Ele diz assim: Marcelo, toda empresa ela nasce com 3 futuros possíveis. Um deles é ela passar pelo processo de sucessão. Alguém criou a empresa, em determinado momento vai parar, vai se aposentar, ou mesmo morrer, porque o empresário morre, viu? Infelizmente, mas morre. O empresário acha que é imortal, mas ele morre também um dia. E alguém vai herdar aquela empresa, um sucessor vai assumir aquela empresa. Então, processo de sucessão. As empresas os empresários não estão preparados para o processo sucessório. A gente vê diversas empresas que não criaram ainda o protocolo familiar, que não tem claramente quem são os possíveis sucessores na família, a preparação desses sucessores, uma empresa jurídica para apoiá-los, às vezes até psicólogos, né, junto nesse processo de apoio no processo de sucessão. Outras empresas não serão sucedidas, serão vendidas. Abertura de mercado, um IPO, um M&A ou mesmo uma joint venture, e de novo cai nisso que a gente acabou de falar. Também não estão se preparando para isso, com um balanço auditado, com a implementação de um conselho, colocando a família no conselho, enfim. E tem a terceira opção, que é aquela que ninguém quer, mas para onde infelizmente a maioria das empresas tem ido, que é o encerramento das suas operações no Brasil. Quantas empresas fecham no Brasil por falta de uma estruturação? Então, se você está aqui, a sua empresa está bem, você fundador da empresa, você não vai preparar ela para ser fechada. Ou você vai preparar ela para ser sucedida por um herdeiro seu, ou você vai preparar ela para ser vendida em algum momento. Qual dos dois caminhos? Os dois são válidos, mas você tem que pensar com responsabilidade sobre isso e já ir trilhando os passos nessa direção. Não, mas vai ser sucedida, mas o meu filho é uma criança. Ok. E você não vai pensar na formação dele? Vai. Em algum momento, vai colocar ele para trabalhar aí com você, ou para uma experiência externa para depois trazer de volta. Enfim, monte um projeto para isso. Na minha empresa eu não tenho sucessores, minha família, meus filhos, enfim, não tenho herdeiros, ninguém que vai tocar esse negócio lá na frente. Em algum momento, nem você mais vai tocar esse negócio. Então, também se planeje para um possível processo aí de fusão, aquisição, M&A, IPO, enfim. Você fez muitos processos aí, imagino, passando por IPO, abertura de mercado, fusão, aquisição. Conta pra gente um pouquinho disso. Eu gosto muito da experiência que nós tivemos numa empresa que vendia produtos oncológicos. Uma empresa que nasceu na sala de estar do proprietário e passou a ser a maior empresa de distribuição de medicamentos de produtos oncológicos no Brasil. E esta empresa foi empresa familiar. Ele tocava com genro, em outros profissionais. E, em dado momento, ele pôs a empresa à venda. Ele tentou vender essa empresa, contratou a Deloitte, inclusive, por algum tempo. E o processo não foi adiante, em função daquelas janelas que a gente sempre comentou. E aí, de novo, mais uma questão das oportunidades. O meu sócio foi convidado por esse proprietário para fazer um trabalho de conciliação no departamento financeiro. Trabalhinho de uma semana. Estou precisando de uma ajuda aqui mesmo. Ele foi fazer esse trabalho e em conversa com o proprietário mencionou em algum momento que já tinha passado pela tentativa de vender a empresa por 1 ou 2 vezes. E ele naquele momento falou, agora. Ele falou, então você vai tentar a terceira, né? Porque a gente vai te ajudar, se fosse essa a sua... E o cara falava com um certo grau de frustração, porque ele já tinha tentado vender por 2 vezes e não tinha dado certo. E a sócio comentou com ele, falou, não, nós vamos te ajudar. E o cara falou, olha, você tem uma coisa, não tem nenhum problema de tentar a terceira vez, só que eu vou mudar a forma. Eu não pago R$1 antes da venda. Porque eu já me frustrei e já gastei dinheiro com consultores, com honorários, nesse processo todo de preparação de informação, e eu não estou mais disposto a fazer isso. E meu sócio falou, não, ok, a gente encara esse projeto. Então, a resumo, nós trabalhamos 2 anos, levantando as informações, fazendo todo o levantamento operacional, financeiro, valuation, fizemos todo o trabalho. Fomos atrás de investidores, e aí nós conseguimos, graças... Você cria o book, né, de oferta para você lá o understanding, lá, o sigiloso e tal, distribuímos.
E Deus foi tão bom, cara, e nós trouxemos ao mesmo tempo 2 investidores. Um fundo de investimento no Brasil e um investidor institucional da Europa. E aí a gente... Foi muito engraçado porque você aprende muito a questão da abordagem, né? Quando você vai tratar com... E isso é bastante interessante, muitas vezes você tem que perceber onde é que você consegue maximizar mais valores. Há fundos de investimento que estão focados em alguma área de atuação. Eles realmente conhecem, estudam e se dedicam para aquela área de atuação. E tem fundos de investimento que ele está ali, ele investe, é como o cara falava. Para mim, comprar uma empresa de chocolate ou uma empresa que faz vestido, para mim, não faz diferença nenhuma. Eu quero saber qual é o valuation, qual é o ganho esperado, quando é que eu posso vender essa empresa e ganhar dinheiro lá na frente. Então, esse fundo de investimento que tem essa visão, que é o que a gente chama de uma visão extremamente financeira, muitas vezes ele agrega menos à empresa adquirida, porque ele, coloquei o dinheiro, trabalha aí, mas ele não tem know-how para entregar. Enquanto que o investidor institucional não, que era o caso da Europa, era um cara também que trabalhava com distribuição de medicamentos, era o maior distribuidor de medicamentos na Europa, e que queria entrar no Brasil. Falei, pô, esse cara... Ele sabe o que ele está fazendo, ele conhece a fundo o seu produto, ele conhece o seu mercado. Então tem uma sinergia aí. E esse cara provavelmente está mais propenso a pagar um overprice, aí, um ágio maior do que esse cara aqui, porque ele tem uma sinergia que esse cara não tem. E a família estava dividida. O proprietário mais velho, que tinha vindo já de empresas multinacionais, ele conseguia ver isso na oferta da multinacional. Os outros que eram mais jovens, ele não conseguia enxergar essa mais-valia que tinha. Então, nós tivemos um trabalho muito grande. Primeiro, de trabalhar a família, trabalhar os sócios. Porque vocês têm que... Virão as 2 propostas. Você não consegue, você não vai fechar com as 2, você vai ter que fazer uma escolha. Então, foi um processo muito, muito, muito legal de entender os vieses aí dos investidores, a forma que a gente pudesse capitalizar esse benefício, esse ganho, essa sinergia para dentro do valuation. E atendemos a due diligence do comprador, que colocou lá a KPMG para fazer o trabalho. Então, era um time, entendeu? Era o time, e tinha do lado do comprador KPMG e Matos Filho. Do nosso lado tínhamos Deloitte e Pinheiro Neto. Altíssimo nível. E a gente, nós 2 lá, os 3 sócios do Piriquim lá, né, liderando o projeto. E aí você vai mais uma vez a questão da oportunidade de você, muitas vezes você tem que se expor, você tem que acreditar no seu trabalho. Tanto é que o sócio que atendeu a Deloitte nesse trabalho, atendeu pela Deloitte, era um colega meu que conhecia, falou, como é que você pegou esse trabalho, cara? O que você está fazendo aqui? Eu falei, estou fenótipo, também não tive, mas é nosso, o projeto é nosso. E é um projeto que demorou 2 anos para se concluir, e graças a Deus ele foi satisfatoriamente concluído. Mas ali você vê demandas, por exemplo, eu me lembro que na primeira reunião que nós tivemos com o gerente de negócios da Europa que veio no Brasil dia 20 de dezembro daquele ano, estava bem no início, ele já tinha recebido o primeiro booking lá, estava vindo para conhecer o sócio. E aí você vê a experiência, a sacada do investidor. Nós estávamos no jantar e ele falou, olha, depois de tanta conversa, tá, olha, vamos imaginar que eu adorei a tua empresa e que eu vim aqui hoje, conheci você, conheci a família, e eu quero comprar a tua empresa. Qual é o valor da empresa? Aí você viu os sócios se olhando, né? Como é que você... E aí nós já tínhamos feito o trabalho para eles, porque eles não tinham qual é o valor da empresa. E eles, não, isso a gente discute. Eu falei, nossa, tem que ter, cara. E aí na hora, eles se olharam e falaram, não, nós temos o valuation, sim, nós sabemos, à medida que você realmente concretizar o seu interesse, nós vamos te apresentar o número. Mas o que ele fez? Qual foi a grande sacada que a gente percebeu naquele momento? É a percepção do investidor em relação ao nível de preparo dos vendedores. Porque você imagina uma situação, você está indo para uma negociação, vender a tua empresa, tem que saber quanto a empresa vale. Está tranquilo quanto a isso. Você entrou numa vereda muito interessante e eu
estou vivendo uma situação bem parecida com essa hoje em dia, de estar como conselheiro numa empresa que está num processo de negociação para a venda. E muitas vezes os donos que trouxeram brilhantemente a empresa ao longo de décadas não têm essa vivência, porque a vida deles é naquela empresa e eles não venderam. Então, pela primeira vez participando de um processo de venda da empresa, ou seja, eles não têm experiência prévia com isso. Ao passo que um conselheiro externo, no caso sou eu e outros conselheiros externos dessa empresa, já tivemos essa experiência, pelo menos eu já participei de 6 ou 7 processos de venda de empresa. Então, alguma experiência a gente tem para agregar. E aí, quando a gente vai, enquanto conselho, apoiar esses donos de empresa num processo como esse, eles se sentem mais amparados, eles não estão órfãos, né? Claro que tem o consultor jurídico, tem o auditor, tem bastante gente. Num processo desse, só aqui você citou 4 grandes empresas, né? Com mais a sua empresa, 5 empresas. É verdade, é um batalhão. A gente vai fazer reuniões com 30, 40 pessoas para discutir. Mas a gente brifa. A gente muitas vezes representa os donos ali na fala. Não deixa um deles falar se a gente sente que ele é o mais fraco ali. Em todos os aspectos. Às vezes a gente sabe como é que é. Tem dono de empresa que nem português direito fala. E a gente não pode mostrar essa fragilidade para o outro lado que está comprando. Especialmente uma multinacional. Tem reuniões que são pautadas em inglês e espanhol. E o dono ali não fala mal o português, né? Então, ter um conselho, e isso assim também não é monta um conselho hoje e vende a empresa amanhã. O conselho é algo que foi construído, que a gente criou credibilidade, confiança. A gente está junto com a empresa naquele processo que foi decidido em conselho, inclusive, de se fazer a venda, né? 1, 2 anos depois, talvez. É muito, muito importante. E volto a dizer, você que é empresário, está pensando em fazer isso, constitua o conselho o quanto antes. Crie o processo de auditoria da sua empresa o quanto antes, porque isso vai ajudar você a vender, se for o caso, abrir mercado, abrir o capital, mas especialmente melhorar o valuation, o valor que você vai receber pela sua empresa. Então a gente está falando de dinheiro, não é assim, será que o conselho é bonitinho, Nilson? Humberto, não, esse negócio de conselho, tem gente que fala, é caro. Espera aí. O valor que você paga mensal para ter 1, 2, 3 conselheiros aí na sua empresa versus os quantos milhões a mais que você vai ter de valuation numa possível venda, não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Não existe forma. Eu trabalhei numa empresa que foi muito interessante, porque a empresa ela começou numa garagem, né, e ela cresceu de uma forma organizada para passar por um M&A desde a sua fundação. Olha que interessante. Quando a mãe deixou de ser a CEO da empresa, ela passou a ser a chairwoman, o filho veio para CEO. E olha o tratamento que eles tinham dentro da empresa. A mãe não tratava o filho por filho. E o filho não tratava a mãe de mãe. Nunca vi ele chamada de mãe. Ele chamava ela pelo nome dela, e na empresa, fora não. Ela presidente do conselho e ele o presidente executivo. E o presidente executivo. E ele tratava ela pelo nome. Era assim, uma coisa impressionante e veio uma das maiores empresas que esse mundo já viu. Veio, comprou e foi muito rápido, porque já tinha tudo preparado, já estava tudo assim, as auditorias, ela cresceu sendo auditada. Facilita demais. Aqui na Body Academy foi vendido na época por $300 milhões. Uma empresa que começou certo. Numa garagem. Mas certo. Aqui na Body Academy, uma das nossas formações é o Lean Governance, né? Que é justamente a governança enxuta, focada em quê? Nas startups. Porque a startup ela já tem por característica ser uma empresa que nasce e que em algum momento vai ser vendida. Se você criar uma startup do zero, começando com um processo de governança bem implementado, a chance de você receber investimento é maior, de você decidir amanhã fazer uma abertura de mercado ou mesmo venda para um grupo como esse caso que o Humberto trouxe, é muito, muito maior. Então, assim, vocês também, startupeiros aqui, né, proprietários aí de startups, pensem com carinho nisso. Eu não tenho dinheiro, não estou nem faturando. Nós conseguimos hoje no mercado grandes conselheiros que estão dispostos a trabalhar pro bono, estão dispostos a trabalhar em troca de equity, participação acionária na sua companhia. Vale muito a pena. Pense com carinho em montar um conselho e a Body Academy também pode ajudar vocês nesse quesito. Começar certo desde a origem. Isso é. Essa é a mensagem. Isso é vital.
custa muito mais barato. É um investimento. caro que sai muito barato lá no final. Não é custo, é um investimento. É investimento. Exatamente. A gente precisa dar uma aula, né, para todo mundo, da contabilidade, Interessante. diferença de despesa, custo, investimento, né? Investimento tem retorno, esse é claro que tem Claro, retorno. retorno claro. E aí você vê claramente a visão do empresário, do investidor, quando ele chega na organização e ele se depara com informação, porque é tudo que ele precisa. Porque sem informação ele não vai em frente e ele pode deixar de fazer uma boa aquisição para ele, para a empresa que estava sendo vendida, mas que pela pobreza da informação ou pela falta de informação ele pode perder a janela. Hein? É isso aí. Eu sempre gosto de fazer uma analogia muito simples de startup. E quando você dá partida em um automóvel nos Estados Unidos, você vai ligar o carro, você faz startup. Por quê? O que eu preciso para dar um startup no carro? Eu preciso de uma chave. Eu preciso de ter um pouquinho de gasolina. Eu preciso de ter algumas coisas nele funcionando, o carro. Não é? E uma startup é isso. Ela tem que ter o mínimo necessário para ela iniciar. E um conselho consultivo tem que fazer parte desse startup. Quando dá partida no carro, tem que ter alguma coisa lá, senão ele não vai funcionar com ela. Uma boa analogia. Isso o americano fala isso todo dia, start up the car. Todo dia, isso faz parte do dia a dia. Olha, meus amigos, já passamos de 1 hora aqui desse bate-papo que voou. Conteúdo super legal. Acho que você vai ter que voltar aqui, Nilson, para a gente continuar essa conversa. É um prazer enorme ter aprendido muito com você. Parabéns pela carreira, pela trajetória. Espero que, através desse podcast, pessoas possam se interessar em conhecer mais do seu trabalho, seja como conselheiro ou mesmo através da sua empresa também, para que você possa ali prestar um serviço, seja de consultoria, de auditoria, né? Para empresas aí, startups, médias, familiares. Enfim, esse espaço fica aqui também para que você possa deixar aí o nome da empresa, contatos. E mais uma vez, nosso agradecimento por esse tempo conosco. Nossa, eu fiquei surpreso realmente, porque eu falei, poxa, já acabou, foi muito leve, foi muito gostoso trocar essas informações, essas experiências. Espero que a gente tenha contribuído aí com o público, dando, acho que esses pequenos insights, né? Às vezes se a gente conseguir dessa 1 hora tirando algumas sementes, eu acho que valeu a oportunidade. Eu agradeço muito, Roberto, a você, Marcelo, e a Borja Capri pela oportunidade. Qual que é o nome da empresa? Equilíbrio Auditores. Equilíbrio Auditores. E o nome Equilíbrio, ele não foi pensado à toa. Esse número Equilíbrio, ele mostra tudo isso um pouco que a gente está falando, né? Acho que você tem que ter, até para ser auditor, você tem que ter equilibrado. Eu lembro o dia que eu fui fazer, você falou que empresário não morre, né? E eu também queria deixar aqui a mensagem que auditor tem coração. Eu fui fazer um check-up uma vez, e ao fazer a ficha, tinha uma senhora na recepção, e ela, idade, nome e tal, não sei o que, profissão. E eu falei, eu sou auditor. Ela olhou muito, muito séria para mim e falou assim, nossa, mas auditor tem coração? Eu falei, sim, senhora. Tanto é que eu vim aqui para fazer um check-up. Então a experiência que ela deve ter tido da vida com o auditor não deve ter sido mais melhor. Mas o auditor também tem coração. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Nilson, Humberto, mais uma vez obrigado. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. A você que nos assistiu, você que nos acompanhou aqui, se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição, ativar aí o sininho para receber notificações dos próximos episódios. Meu muito obrigado a todos vocês e nos vemos no próximo episódio, não é isso, Humberto? Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Nilson, pela presença.